perguntas, né, hoje. Afinal, o que é a teologia? Qual o papel da Bíblia nesta relação entre Bíblia, estudo e teologia? Vamos também responder se algumas pessoas perguntam se a oração não seria mais importante do que o estudo teológico e se a adoração também não seria mais importante, não teria mais valor do que o estudo. E é por causa disso que vem essa coisa da letra mata, né? O espírito vivifica. A turma quer orar, Sim. Quer adorar, mas não quer estudar. Né? Uma crise bem comum. Vamos começar pela pergunta que não quer calar, né, Marcão? Pergunta-chave. Né? O que é teologia? Bora lá. Olha, pessoal, teologia nada mais é do que o estudo de Deus, né? Se você for pegar essa palavra e destrinchar ela, né? Tel é Deus, logia, método, estudo. Então é o estudo de Deus. E aí vinha talvez a resposta mais óbvia, né? Como que nós vamos estudar a Deus se não for mediante a própria palavra de Deus, a própria Bíblia, né? Então nós temos que ter bastante clareza de entender que eu já dei aula há muito tempo de teologia sistemática e para mim era muito simples, Leclerc. Era só, quando a gente começou a montar, por exemplo, a nossa grade curricular, no seminário que eu dei aula há um tempo, e eu fui o responsável pela teologia sistemática, eu meramente defini que eu usaria a mesma lógica do Berkoff em relação a como propor a teologia. Qual é a lógica que eu considero do Berkoff? Eu simplesmente olho para a Bíblia, vejo todos os temas que são pertinentes e coloco isso de forma organizada. Só. Nada mais do que isso. Então, a teologia sistemática em si, no meu modo de ver e no modo que eu procuro ensinar, ela sempre vai se pautar com temas bíblicos meramente ordenados. E por que não tem, e por que tem que ser importante essa ordenação? Porque quando nós abordarmos, por exemplo, num seminário ou num estudo sistemático dentro de uma igreja, nós vamos fazer um ciclo, como o Leclerc bem falou. Eu começo falando sobre, um exemplo, sobre a doutrina do homem. Qual é o papel do homem em relação a Deus? Um exemplo. E aí nós vamos ter diversas passagens bíblicas, diversos contextos para poder sustentar que o homem tem um papel muito interessante nesse relacionamento com Deus. Fechamos o ciclo, vamos para o segundo ciclo. Qual é o papel do Espírito Santo? A gente nada mais que organiza estes temas, mas a fonte de todo conhecimento, a fonte de toda informação que nós tratamos na teologia, a origem é a Bíblia. É claro, nós vamos fazer uma consulta aqui ali num livro, alguém que possa explicar uma coisa de uma forma que seja mais didática, mas com a centralidade na palavra de Deus. Então, esses que demonizam, né, Leclerc, a teologia, na verdade, eles estão colocando em evidência a falta de caráter mesmo, a falta de vontade de servir com eficiência, a falta de compromisso com a obra de Deus, porque assim... A negação do exercício teológico mostra a arrogância do coração do homem, né? Eu não preciso de teologia, eu não preciso estudar teologia ou entender a teologia, porque eu conheço Deus, né? Eu conheço. Isso. Até te mandei um vídeo hoje, não foi? Hoje te mandei um vídeo do Instagram da mulher lá, pastora, missionária, sei lá o que, falando assim, eu estou aqui há 4 dias em intimidade com Deus, intimidade que você não tem. Então, a pessoa ela vai dizer o quê? Que a experiência dela, a experiência está acima das coisas, né? Está acima de outras coisas. E a teologia é um exercício de esforço, sim, de observação e de entendimento de Deus. E aí, eu acho que vale, né, pegando essa fala do Marco, que é importante, é a gente seguir em frente e pensar o seguinte, se eu preciso me esforçar, se eu preciso perceber para entender Deus, como que eu vou fazer isso? Né? Porque essa que é a questão. Nesse exemplo que eu dei agora, a pessoa diz que entende Deus sozinha, a partir do próprio coração. Então, olha como isso é sutil e é interessante. Tem algumas maneiras de você entender Deus. Você pode entender Deus a partir da ciência da religião, sim, que nada mais é do que a tentativa de entender Deus a partir da cultura religiosa, né? As diferentes religiões, os diferentes cultos, os diferentes símbolos. Então você pode entender Deus a partir dessa observação, né? Como fazem os cristãos, como fazem os budistas,
como fazem os espíritas, como fazem os índios. E aí, obviamente, esse tipo de observação ela vai gerar em você que está assistindo um olhar mais ecumênico, né? Você vai acabar vendo sentido em Deus e para Deus em todas as coisas. Lembra até aquela música do Giliard, né? Se você lembra do Giliard é porque você já está na 6ª dose da vacina, né? Quem é o Giliard, né? Aquela nuvem que passa lá em cima sou eu. Aquele barco que vai. Muito bom. Você começa a ver Deus em tudo, né? Sim. Em você todo sabe tipo que de religiosidade. Academicamente também, Leclerc, se discutiu durante muitos anos na igreja, né? Como discernir Deus por exemplo, observando a natureza. Se esta observação da natureza você consegue chegar à conclusão de que existe, você pode até chegar numa conclusão que existe um Deus, mas você não compreende ele totalmente. Essas discussões são muito tempo já. E você pode também tentar entender Deus, né, Marco, a partir da própria compreensão das outras pessoas. Aí você tem o que a gente chama de psicologia da religião, né? Sim, do jeito que as pessoas enxergam, é o que você vai passar a enxergar. Né? Como é que elas pensam, né? Como é que elas lidam com essas questões, né? Olha só, tem várias maneiras de você entender Deus. Se você for estudar teologia, por exemplo, na faculdade, na Estácio, na Anhanguera, na Unigran Rio, na Uniswan, na PUC, na Faculdade de São Paulo, na USP, como é que os caras vão te ensinar sobre Deus? Obviamente, eles vão usar a ciência da religião, a psicologia da religião, a história, a sociologia, a antropologia, uma forma de você pensar Deus e ver Deus, né? Um outro jeito de você pensar Deus e ver Deus é o subjetivo, né? Você pergunta pro teu vizinho, pro teu irmão, pro teu parente, e você, o que você acha de Deus? Deus para mim é uma luz. Deus é amor, tal. Deus é amor. Deus é o bem. Deus é a criança ali tomando, né, correndo de manhã, né? Deus é o sol diriam, quando nasce. Os teólogos liberais, né? Deus sou eu e você juntos, tal. Isso, Deus somos nós, né? Exatamente. Vamos dar boa noite aqui para Robson Costa, a maior autoridade da região aqui do Rio de Janeiro, da Zona Oeste. Quando o Robson passa na rua, a população se levanta. Cara, é muita autoridade, muita autoridade. Porra. A Ellen está dizendo aqui, ó, já ouvi pastores dizer que não precisa estudar, é só abrir a Bíblia que Deus fala com ele. Aí é quase uma possessão, um tarô, baixo um negócio. Isso, mas isso daí que a Ellen está falando é 99% das igrejas aí que são que demonizam, né, o estudo bíblico sistemático. Exatamente. É desse jeito aí que ela tá falando, cara. O cara chega lá, não, o Senhor me chamou, o cara se auto-ungiu, se auto-proclamou em relação a ser pastor, e aí ele fala, não, eu não preciso de estudo porque quando eu abro a boca é Deus falando, né? O cara manda essa ainda, né? E isso, quando o pastor, o líder, o missionário, seja lá quem for, diz que quando abre a boca é Deus, ele está mostrando o ar subjetivo dele. E aí, muitas vezes, a moral dele, né, o Marco, os pensamentos dele, a cultura dele ou dela vira teologia, porque é o olhar subjetivo da pessoa. A Gisele a verdade absoluta, né? A Gisele está elogiando a vozinha. É isso mesmo, Gisele, a vozinha é muito boa. O Wellington está dizendo para a gente sobre teologia giliardiana, olha só. Aquela nuvem que passa lá em cima sou eu. Aquele barco que vai. O Wellington Barbosa, diretor aqui do Seminário Betel Brasileiro. Bem-vindo, Wellington. Você é fera. Obrigado, Wellington, pela presença aí. Essas são maneiras de estudar teologia, né? A ciência da religião, a teologia da religião. Só que os cristãos, como o Marco já nos ensinou nessa noite, com muita propriedade, os cristãos eles usam a Bíblia, né, mano? Sim. Então, mas assim, Leclerc, ainda que academicamente você citou esses exemplos da psicologia, da religião e tudo mais, no seminário, de forma acadêmica, por mais que a gente discuta algumas questões assim sobre, olha, é possível ter um conhecimento, um vislumbre de Deus fazendo observações, exato.
nenhuma. Isso que eu falo do que eu gosto do Berkoff. O Berkoff ele sempre se posiciona dizendo o seguinte: nada disso está acima da Bíblia. Nada disso pode trazer ao cristão a mesma suficiência que a Bíblia traz. Então isso é muito importante. Muito importante. E aí o que eu digo para os cristãos é que a teologia, a verdadeira teologia, ela é esta. É a que tem por único fundamento e soberano fundamento a palavra de Deus. Isso não significa, né, Leclerc, que a gente não vai aprender qualquer coisa que seja com a psicologia da religião, com a ciência da religião. Verdade. Mas em termos de fé, prática cristã, o verdadeiro teólogo é aquele que se cala onde a Bíblia se cala e que fala onde a Bíblia fala. É isso. Exatamente. Até porque a relação dos cristãos, é importante você que está assistindo esse vídeo, saber que para os cristãos evangélicos, né, reformados, nascidos de novo, a relação deles com a Bíblia é uma relação de devoção. Nós cremos e ensinamos que a palavra de Deus ela é inspirada, infalível, inerrante, que ela está firmada nos céus, que a mensagem dela vem de Deus. Então, quando você olha para a palavra de Deus, para os textos, para os versículos, você olha para ela como fonte de revelação. Exatamente. Ou seja, eu não tenho como chegar a conclusões sobre Deus, a não ser que o próprio Deus fale de si mesmo. Exatamente. Essa que é a grande sacada. Então, voltando ao início da aula, né, Marcos? Se estudar teologia é estudar sobre Deus, então para nós cristãos não existe teologia que não passe pela Bíblia, uma vez que na Bíblia é que nós aprendemos sobre Deus a partir da revelação do próprio Deus. Né? Na Bíblia... Eu já vou bem... O resumo, né, do que acho que o que você disse é o seguinte: não existe teologia fora da Bíblia. Pode ser qualquer outra coisa, menos teologia. Ainda que se carregue um nome de teologia. Mas teologia, no seu sentido estrito, ela não existe sem a Bíblia. Exatamente. Então, quando você estuda, por exemplo, o Evangelho de João, que é a nossa base aqui de estudo nesse recorte, o Evangelho de João, como nós já estudamos aqui, já ensinamos, é o Evangelho que fala da divindade de Cristo. A maior ênfase de João é o fato de que Jesus é o Deus encarnado. Olha só, essa é uma doutrina central da fé, central, né? Densa, difícil. Como é que eu vou chegar à conclusão sobre isso sozinho? Eu não posso. Não. Como é que Desculpa. Não, fica à vontade. Como é que as ciências humanas conseguem convencer em fé no coração do cristão que Cristo é o Deus encarnado? Como isso é possível? Exatamente. É no Evangelho de João, por exemplo, que Jesus vai falar dos atributos, né? Sim. Ele mesmo, eu sou a porta, eu sou a videira, eu sou a ressurreição, eu sou o bom pastor. Ele vai falar das suas características. Ele é que vai falar. Não é a gente que está concluindo, né, Marcão? Não é empírico. Não. Estou observando. Ele está dizendo. Isso. Eu estou aqui fazendo inferências, né? Tá claro. Ele está dizendo. Ele fala. Ele ensina. Não é o que eu acho. É o que ele diz dele mesmo, né? Os seus ensinamentos. Você pode falar assim, eu não concordo com isso, mas Jesus está ensinando. É assim. Eu não penso dessa forma, mas Jesus está dizendo, é dessa forma. Agora entrou aqui o Júnior Braga. Cara, você não tem noção da autoridade, do poder, da glória. Essa é a aula mais iluminada de glória que eu já vi na minha vida. O Shekinah desceu agora, Marcão. Seja bem-vindo, Júnior. Tô vendo uma fumaça laranja aqui, é o Shekinah. Isso. É no Evangelho de João que Jesus fala do seu plano redentor. Não é o que a gente acha, né? É o que ele diz. Então, por exemplo, se você frequenta uma igreja qualquer, né, Marcão? Vamos supor que você faz parte de uma igreja qualquer, não importa a igreja. E lá na igreja a liderança diz que o povo de Israel, por exemplo, alcançará a vida eterna, mesmo que não creia em Jesus, mesmo que eles não acreditem em Jesus, mesmo que eles não reconheçam Jesus, mas que eles serão salvos, porque o povo de Israel tem uma aliança com Deus poderosa. Então você vai ver
no Evangelho de João, por exemplo, Jesus desfazendo esse ensinamento. Não é o que a gente acha, é o que Jesus está dizendo. Né? Mas também, Leclerc, tem muita gente que, talvez pelo sincretismo, ou pela ganância mesmo, né? Ele vai dizer assim, não, eu sei que a Bíblia fala isso, mas a gente também não pode interpretar corretamente as coisas assim. Tem gente que coloca vírgulas para o seu bel prazer também. E essa questão, eu acho que ela é a mais grave, porque assim, no fim das contas, as pessoas falam, Senhor Jesus, tu és o meu Senhor, mas quando o Senhor Jesus fala, elas, não, veja bem, não é bem assim. Então, talvez ele não seja tão senhor dessa vida dessas pessoas. Presta atenção no que o Marco tá falando, que isso é sério pra caramba. Porque parece até que o cara construiu um outro Jesus na cabeça dele, né, Marco? Na verdade, ele vai moldando o Jesus ao bel prazer dele. E aí, quando ele diz assim, olha, o Senhor Jesus é o meu Senhor, ele está sendo mentiroso, porque quando Jesus fala, o cara não obedece, meu. Exatamente. E ele relativiza o que Jesus ensina de forma aberta, né? Isso que a Cíntia está falando aqui, por exemplo, não existe relacionamento sem conhecimento. Olha, Cíntia, isso que você falou agora não foi a carne nem o sangue que te revelou, mas o Pai que está no céu. Porque o próprio Jesus vai dizer o quê? João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai e eu me manifestarei a ele. Tá vendo? Ele condiciona a intimidade, ao contrário lá da líder, da pregadora do Instagram, ele condiciona a intimidade com Deus ao conhecimento de Deus. Isso é importantíssimo isso. Muito importantíssimo, bom. Não é? E Jesus também vai falar das suas promessas. Não é as promessas que o teu pastor, o teu líder acha, né? Se você fizer o Pix da unção, a sua vida vai dar uma virada. Se você vier aqui nas 70 semanas da família, a sua família vai dar uma virada. Deus tem uma promessa para você. Fiquei bem chateado. Tinha um cara que eu acompanhava ele nas redes sociais, né? Aí ele mandou veio do nada, assim, um post assim, uma casa simples em cima e uma mansão embaixo, né? Aí do lado da casa simples estava assim, ó, seus planos, e aí do lado da mansão estava assim, os planos de Deus. Eu falei, cara, ainda nós estamos já em 2022, século 21, e ainda tem gente, cara, que acha que Deus realmente está nos salva, né? Nos faz conhecer Deus só para nos dar casas de 10 milhões de reais, para nos dar carro zero. Tem gente que ainda acha que Deus é só isso mesmo, cara. É só isso, como a vida cristã se resume a isso, exatamente. Quanto mais dinheiro você tem, mais você é abençoado. Exatamente, mas esses aí que compram, que adquirem, que recebem, já receberam o seu galardão. Sim, e você, claro. você que se apega a esse tipo de promessa, e não as promessas verdadeiras do Deus da Bíblia, também já recebeu o seu galardão. Agora, Jesus, por exemplo, em João capítulo 6, ele diz: eu sou a ressurreição e a vida, né? Quem crê em mim, de maneira nenhuma verá a morte, né? Eu ressuscitarei no último dia. Essas questões que são transcendentes, que são verdadeiras, que são realmente a fonte da nossa fé, é que constrói a nossa teologia. A nossa teologia. Que não é essa teologia de negócio, de mercado que os caras vão fazendo. Não é? Aí é o seguinte... Seguindo nesse raciocínio que a gente está fazendo agora, né? Uhum. Uma vez que a teologia cristã nasce, é construída não pela ciência, mas e também não pela questão empírica subjetiva, mas pelo que a Bíblia ajuda a fazer, né? Como essa teologia deve ser? Preste atenção. Como essa teologia deve ser? Então tem 3 tópicos aqui para a gente abordar. O primeiro deles, nós já falamos a beça aqui, né, Marcão? A teologia cristã deve ser bíblica. Sim. Qualquer doutrina que se diga e que se sustente e que ainda se argumente com qualquer fator histórico não está acima do que a Bíblia nos fala. Então, é um cuidado que nós temos que sempre ter, né? Vamos ensinar algum tipo de doutrina? Ok. Olha, eu sempre levo em consideração muita coisa, mas eu também sou muito franco, muito aberto. Os reformadores entendiam assim,
os holandeses entendiam assado. Eu acho maravilhoso essa abordagem. Eu acho que é importante nós conhecermos, sim, um pouco do que os nossos irmãos que nos antecederam estudaram e aprenderam e concluíram. Porém, acima disso tudo está a palavra de Deus. Então, eu acredito que viver em fé tem muito a ver com isso, Leclerc. Tem certas coisas na caminhada cristã que nós não vamos encontrar tacitamente na palavra de Deus. Exatamente. E quando nós não encontrarmos, isso deveria abalar a nossa fé? Não, muito pelo contrário. Eu acho que esse deveria ser o motivo de nós entendermos. Olha, o Senhor nos passou até onde nós temos que saber e acabou, ponto final. E eu vou viver de acordo com isso e eu vou viver crendo que Ele sabe essas questões e acabou, né? Exatamente. Eu tenho um livro muito legal das edições Vida Nova, um livro que é importantíssimo, do Jonas Madureira, que se chama Inteligência Humilhada. E nessa obra ele vai falar exatamente isso, que o cerne da vida cristã é que toda teologia ela deve ser bíblica, por quê? Porque a razão é a mente humana se submetendo à revelação divina. A mente humana não pode se sobrepor à revelação divina, né? Ela tem que colocar o texto bíblico acima da sua razão. Muitas vezes, né, Marco, o que a gente lê na Bíblia, muitas vezes não faz sentido, né, para nós, racionalmente falando, né? Sim. Às vezes nos causa desconforto, às vezes nos causa inquietação, às vezes parece um absurdo, né? Não tem nem como a gente, humanamente falando, explicar o que está escrito. Então, por isso que a mente humana tem que se curvar diante da Escritura. Sim. Eu lembro a primeira vez, Leclerc, eu tinha acho que 14 anos de idade, se não me engano, quando eu comecei a ler a Bíblia a primeira vez, né? E para mim era muito difícil, porque eu não tinha um conhecimento prévio, não tinha nada. E comecei do Gênesis, né? Então você começa a ler o Gênesis, você vai avançando ali no Antigo Testamento, você fala, cara, não consigo seguir esse olho por olho, dente por dente, eu vou ter que sair matando todo mundo, né? Você tem essa inquietação, embora... Tem essas dificuldades, exatamente. Exato, mas eu acho que esse trecho que você falou aí, Leclerc, que você citou aqui, que se destacou aqui na tela, né? A Bíblia resolve o maior problema da vida do homem, que é a reconciliação da criatura com o Criador. E esse, sim, é uma discussão que, embora ela seja extremamente... assim, está diretamente relacionada a uma cosmovisão, isso é uma razão de discussão, inclusive filosófica. Porque quem é que pode resolver o problema do homem se não é o próprio Senhor Jesus? Né? Exatamente. Esse afastamento do homem, né, em relação a Deus por causa do pecado, a única fonte que nos dá a solução de fato está na Bíblia. Né, que é justamente o religar, né, religar-se a Deus novamente mediante o sacrifício da cruz. Nenhuma filosofia vai conseguir resolver isso, nenhuma teologia mentirosa ou pseudo-teologia vai conseguir resolver isso. E aí você olha, por exemplo, a teologia da prosperidade, como a gente estava brincando aqui. Isso. A teologia da prosperidade, ela diz, porque muitas vezes ela não cumpre isso, ela diz que vai resolver o problema financeiro do homem. Aqueles que fazem as campanhas macumbélicas aí, né, do meio evangélico, eles vão resolver aquele que fez o trabalho para você, vai resolver a porta de emprego que vai abrir, resolve tudo, só não tira o cara do inferno. Exatamente isso. Né? E é muito legal falar disso, né? Porque o que acontece? Muitos líderes, pastores, missionários, pregadores, conferencistas, por não olharem para a Bíblia com devoção, e muitos deles, por nem crerem na Escritura corretamente, acabam se substituindo a base bíblica da sua teologia pela ciência da religião, pela psicologia da religião, pela psicanálise. Você vai num culto, às vezes numa reunião evangélica, parece que você está numa análise, né? Perdão, numa sessão de terapia, numa construção emocional. E fora aqueles caras, eu já te comentei isso alguma vez. Eu conheci gente que estudava em uma determinada instituição, suposta instituição de ensino, que ela foi criada por um desses hereges aí da teologia da prosperidade. O cara tinha lido todos os livros do herege, menos a Bíblia. Eu perguntei, quantas vezes você leu a Bíblia, por exemplo, no Novo Testamento, né? Não, eu nunca li porque o livro já vem resumido, quer dizer... Isso, exatamente. Desgraça suprema. Quer dizer, a teologia do cara, né? Presta atenção na aula no que nós já falamos aqui. A teologia desse cara que o Marco citou agora,
E o que é a teologia? O saber sobre Deus, né? O conhecer Deus. Como é que ela está sendo construída? Ela está sendo construída de forma paralela a partir da percepção de outras pessoas. Sim, e a Bíblia vai dizer que Maria, por exemplo, no Evangelho de João, né, tem a famosa cena entre Maria e Marta lá. Maria, dito por Jesus, escolhe a melhor parte, que é estar aos pés de Jesus, que é conhecer mais sobre Jesus. O profeta Oséias fala sobre isso também. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Né? Então, assim, Jesus fala para Marta, não brigue com a sua irmã, porque ela escolheu a melhor parte, e esta parte não lhe será tirada. Ou seja, esse conhecer Deus, e para nós cristãos é através da Bíblia, é a parte mais importante. Se você não lê a Bíblia, você que está assistindo, se você não lê a Bíblia regularmente, por toda a sua vida, não é por um período, né? Por um propósito, não. Se você não lê a Bíblia por toda a sua vida, a sua compreensão de Deus está errada. Não, pior não é isso, né, Leclerc? Equivocada. Como que se relaciona com Deus se você não quer entender o que a Bíblia fala sobre? Exatamente. É uma teologia mal feita. Que tipo de relacionamento que é esse que você tem com Deus que você não quer ler a Bíblia? Isso não existe, cara. E os pregadores, né, os líderes, os donos dessas comunidades de várias confissões de fé, eles se aproveitam disso para quê? Para te manipular, para colocar você em xeque, para te dar uma profetada, para te dar uma revelada, para te deixar fragilizado, porque você que está ouvindo a profetada, a revelada, você não conhece o Deus a quem você serve adequadamente. Então, qualquer coisa que se diz, né, Marco, é verdade. Você fica em xeque. E a coisa é tão empírica, né, Leclerc? Esses dias, tristemente, eu vi um vídeo que, assim, os vídeos que eu vejo das palhaçadas do meio gospel, né? Primeiro eu dou risada, depois me dá uma tristeza danada. Porque a gente ri, mas depois a gente chora. Porque é a verdade de muitas pessoas. Eu vi um vídeo nojento de um cara lá dessa igreja, inclusive, falando assim, ó. Você tem que falar, você tem que chamar o dinheiro. Não sei se você viu esse vídeo. Eu vi. Vem dinheiro. Não tenha medo. Não tenha medo do dinheiro. Aí as pessoas lá no local, lá na igreja, vai correndo e põe o dinheiro no bolso do cara. E aí ele fala, tá vendo? Eu tô chamando e tá vindo. E o cara bota o dinheiro ainda. E vai uma galera pôr lá o dinheiro no cara, né? E aí você vê que, assim, nesse contexto, o cara ele tá, entre aspas, provando empiricamente que essa teologia dele, ela funciona, porque ele tá chamando o dinheiro e o pessoal da igreja tá indo lá pôr o dinheiro lá para ele. Exatamente. Né? E aí a confusão tá estabelecida, né, cara? Isso. Agora vem o ponto do que nós falamos aqui, dessa sua imagem aqui em destaque, né? Aonde isso religa o pecador caído com o Senhor? Não religa em lugar nenhum. Na verdade, só coloca em evidência que o Deus desses é outro, não é o Senhor Jesus. É verdade. O Deus desses caras aí é o dinheiro. É verdade. O Deus desses caras é o dinheiro. E como a gente está falando aqui, né? Por que os crentes caem? Né? Por que eles são atraídos? Por que eles muitas vezes são enganados? Porque eles não conhecem a Bíblia. Não conhecem a Bíblia e, obviamente, por não conhecer a Escritura, o que acontece? O entendimento de Deus está equivocado. É completamente equivocado. Eu vou colocar um link aqui, o Marco, aqui no chat da aula. Depois, mais tarde, eu vou mandar para você esse link para a gente republicar no nosso Instagram, que é uma mensagem do David Wilkerson. Uma mensagem muito legal do David Wilkerson. Botei aqui agora no chat, onde ele fala das manifestações absurdas que são apontadas para o Espírito Santo. No final do vídeo, o David Wilkerson chora e ele fala: Espírito Santo, o que estão fazendo com você? O que mostra como as igrejas ficam confusas, né? São enroladas. Eu coloquei aqui para você que está assistindo a aula assistir depois, e depois eu e o Marco vamos dar uma amplificada nesse vídeo, né, na internet, nos nossos canais, porque é muito legal. Então esse é o primeiro ponto. A teologia cristã ela tem que ser bíblica. Então a gente não é estudar teologia para entender a Bíblia. Não, é ler a Bíblia para construir a nossa teologia. É isso aí. Agora, em segundo lugar,
a teologia cristã também é existencial, ou seja, não dá para você decorar, não existe teologia de Instagram, cara. Tem que passar por dentro de você que Então, está essa era assistindo. uma outra treta que eu sempre tive com os alunos, né? Eu entendo, eu falo assim, eu dou muito exemplo do seminário, Leclerc, porque foi um ambiente que eu vivi muito tempo, né? O seminário é Mas, ótimo. só que o seminário, você vê gente discutindo cada ponto imbecil, improdutivo, eu ir pra lá pra Soriano, pra lá pra Soriano, e não sei o quê, e falando, não, porque não sei o quê. Só que o cara é um cara mentiroso, impiedoso, falso, Isso, sabe? exatamente. Mas ele decorou as institutas da religião de ponta a ponta, né? O Exatamente. cara, ele lê grego, pô, o cara lê em hebraico, o cara é um mito da teologia. Só que é um falso cristão. Adiantou o quê? Esse conhecimento que é improdutivo. Adiantou nada. E eu sempre disse isso para os alunos. Gente, a gente estuda aqui a teologia dentro de um seminário para melhor servir. E melhor servir não se trata de questões técnicas, de conhecer a letra ali, o hebraico, o aramaico, o latim. Não se trata disso. Se trata de ser cristãos que conhecem a palavra para servir melhor a igreja mediante a este relacionamento com Deus, né? Então, O Júnior está falando aqui embaixo, ó. Os seminários debatem temas anacrônicos. É isso mesmo, sim, cara. Totalmente sim, deslocados da realidade. totalmente. Anacronismo Cara, total. Nós estamos em 2022, até hoje, cara. Até hoje, eu sei de gente que fica em seminário discutindo se um bispo reformado deve usar mitra ou não, velho. Negócio Isso desse aí. jeito. Se o pastor evangélico deve usar terno ou não. Exatamente. Isso. Se usar o colarinho Exatamente. clerical, isso remota demais ao romanismo. Exatamente. E Se a tal, oração de entendeu? verdade é de joelho ou de pé. E se eu posso Isso. orar pelado, se eu não posso orar pelado. É O nesse que nível você aí. pode comer, né? Se É. pode comer ou não galinha ao molho pardo. Isso. Essas discussões são super relevantes. E a Bíblia vai nos mostrar, né? A teologia ela tem que ser existencial, né? Ela é pessoal, ela é apaixonada. Por isso que Lutero fala, né? Tem aqui a citação de Lutero, a teologia verdadeira vem do fogo da tentação, da experiência com Deus. Então vou dar um exemplo para você que está assistindo, muito simples. Se você lê a Bíblia corretamente, regularmente, você não precisa ser teólogo formado, estupidamente conhecedor de Calvino, Lutero, Armínio, nada disso não. Se você lê a Bíblia regularmente e você conhece o Deus que você ama, se você sabe que ele é bom, que ele é justo e, acima de tudo, soberano, né, Senhor de todas as coisas, o que acontece? Quando você passa uma dificuldade, um sofrimento financeiro, na saúde, com seu filho e com a sua filha, o entendimento bíblico de que Deus é bom, de que Deus é justo, o que faz com você? Te deixa surtado, mano. Te deixa inquieto, porque a mente humana entra em colapso com a realidade divina. Então não adianta você repreender o sofrimento, dizer que não aceita, decretar a cura, dominar, porque não adianta. Chamar a cura, né? Porque a experiência do sofrimento, o exemplo que eu estou dando aqui, é uma experiência existencial. Está aí na tua frente. Está acontecendo. Não tem o que fazer. Bateu em todas as portas, agora bateu também na sua casa. E aí, meu amigo, minha amiga, se você é cristão, se você ama a Escritura, a falta de entendimento e de explicação para a realidade, diferentemente da teologia não bíblica, o que ela vai fazer com você? Ela vai te humilhar, ela vai deixar o teu coração quebrantado, vai te deixar contrito, vai tornar a sua oração mais verdadeira, né? A tua oração mais fervorosa, mais intensa. Você vai buscar a Deus com humildade total, vai pedir misericórdia, porque toda aquela arrogância montada por uma teologia não bíblica, nesse momento ela não serve para nada. Exato. Ela é inútil, ela se desfaz. Um testemunho, Leclerc, inclusive da sua cidade natal, cara, lá de Nova Friburgo. Exatamente, hoje é dia 20 de janeiro, né? Exatamente 19 anos atrás, um casal perdeu um filho assassinado, menino honesto, trabalhador, estava vendendo doces numa área rural, lá em Nova Friburgo, caiu numa emboscada, foi assaltado e é assassinado com 18 anos de idade, né?
Hoje fazem 19 anos que esse jovem foi assassinado. E eu tive contato com a história, né, com essa história, e os pais são muito crentes em Deus, assim. E aí, alguém em algum momento perguntou para eles, assim, no Facebook mesmo, assim, dizendo: olha, uma pergunta de ateu, né? Se o Deus de vocês existe, por que permitiu isso acontecer com o seu filho? Olha só, né? Isso. E aí, a resposta eu acho que não podia ser melhor, né? A sinceridade do pai, especificamente. Olha, ele diz o seguinte: eu sinto, obviamente, saudade do meu filho, porque foi morto de forma injusta. Se Deus o permitiu, há alguma razão por detrás disso, a qual eu não entendo. Exatamente. Mas o fato de eu não entender a razão não significa que Deus não está vendo tudo. E nisso ele encontra o consolo dele. Então, eu acho que esse tipo de fé, dessa experiência existencial, é essa que nos confronta. É a dura realidade da vida, que as coisas não saem como a gente gostaria que saísse, as coisas fogem do nosso controle. Na 90% das vezes as coisas fogem do nosso controle, e chega a momentos, Leclerc, que nós não vemos sentido em muita coisa, que a gente acha que não tem sentido mais nada, né? E é nesse momento que o Senhor nos surpreende colocando esta fé em nosso coração, né? Olha, onde, Senhor, eu não sei por que estou passando por isso, mas se o Senhor está vendo, isto para mim é suficiente. Então Exatamente. uma fé muito madura desses pais aí. Exatamente. E é importante falar, né? O que a gente está ajudando a construir aqui, né? As experiências pessoais das pessoas, elas não estão relacionadas só a manifestações demoníacas, né? As experiências pessoais muitas vezes estão relacionadas ao nosso conhecimento empobrecido da Escritura, ao ensinamento errado que nós recebemos. Por isso que a teologia ela é existencial, ela é experimentada, né? Ela é vivenciada na nossa jornada, na nossa caminhada. Sempre, sempre. Muito legal. E para a gente fechar, né, a aula de hoje, é importante lembrar que a boa teologia cristã ela é dialética. Ela é dialética, né? Ela se dá no diálogo, no confronto e nos paradoxos da vida, né? Nos paradoxos da vida, né? Nas tensões, que é o que as pessoas querem negar o tempo todo, né, Marco? Elas querem negar as tensões. Né? É porque assim, se tem também uma ideia muito errada, né, Leclerc? Que, olha só, eu estou aqui, eu sirvo a Deus, eu aprendi aqui um pouquinho, então, na verdade, acho que o povo cristão, não vou dizer que todos, porque seria injusto, né? Mas é aquele medo do embate, é o medo do desafio. É aquela coisa de você não se permitir ser desafiado na sua fé, no sentido de aprendizado, ser confrontado nos seus pontos de crença e até mesmo você ser colocado em xeque naquilo que você crê. Então, a dialética, ela vem como resposta a tudo isso. Ou seja, quando nós falamos de uma teologia bíblica e tem esse viés que tem esse caminho da dialética, isso significa que em nós deve haver um esforço de aprendizado contínuo, revisitar aquilo que nós conhecemos, estarmos abertos para mudar de uma opinião se for necessário, e sermos realmente servos da palavra, porque se a palavra está dizendo, né, é aí que a dialética ela vai entrar em relação à palavra. Então, não sei, assim, parece que o povo cristão, e isso é uma coisa que é interessante, principalmente na faculdade de teologia do Facebook, né? Tanta gente Instagram. digitando tanta coisa e com um desejo tão grande de mostrar o conhecimento, de mostrar que está certo, e que se esquece do básico, né? Exatamente. Olha como essas questões são importantes, né? A teologia ela é bíblica, então não é a teologia ou o conhecimento que nos ajuda a entender a Bíblia, mas é a Bíblia que constrói a nossa teologia. Exato. E essa teologia construída pela Bíblia, ela é existencial, ela é experimentada no dia a dia e ela é dialética por quê? Porque dia a dia você é colocado em xeque. Como diz aqui a Cíntia, né? Leia Jó. Poxa, Jó, a Bíblia diz que Jó recebe do próprio Deus um testemunho. Esse é meu servo Jó. Bom, correto, temente.
não compactua com o mal. Se o próprio Deus testemunha de Jó, e o próprio Deus que testemunha de Jó coloca Jó na furada, mais dialético do que isso, mais existencial do que isso, né? Então é para deixar a nossa cabeça mesmo em crise, né? Com dores, com convulsões. E aí, para a gente fechar, né? Poderíamos perguntar, a oração não é mais importante? Porque muitas pessoas, para negar a teologia, vão dizer o quê? Que a vida de oração, ou o exercício da oração, substitui o conhecimento. Mas aí eu poderia dizer para você nessa noite, né? Que tipo de oração você faz se ela não é construída a partir das escrituras? O que você está orando, né, Marcão? Olha, eu tinha um professor muito bom que me deu aula de teologia, que ele falava assim, ó, você já orou um salmo? Olha que interessante isso. De pegar um salmo e fazer aquele salmo ser a sua oração. Então, é uma prática que me parece que também caiu em desuso, Leclerc. São os crentes, os cristãos, orar com a palavra. Verdade, verdade. E a própria Bíblia fala muito sobre a questão da oração, principalmente quando aqueles que não são atendidos nas suas orações, porque pedem mal, porque pedem de acordo com os seus desejos, pedem coisas que não deveriam ser pedidas. E você vê esse tipo de contraponto. Olha, eu quero aprender mais da palavra, até para que eu saiba como orar. Então, obviamente que a oração ela é extremamente importante para o cristão, porque ela faz parte da nossa caminhada cristã. Exatamente, né? exatamente. A oração, ela não é que assim, isso aí é motivo de outra live, né? Mas eu já falei aqui alguma vez que assim, tem gente que faz tudo, né, Leclerc? E aí a hora que a pessoa não tem o que fazer mais para resolver um problema, ela vira e fala assim, Marcão, agora só me resta orar. Veja, deveria ser a primeira das coisas a oração, né? O cara diz que agora, depois que ele tentou resolver do jeito dele, resta a ele, né? O fardo da oração. É a última. É a última jogada, exatamente. Tipo, não, agora minha última cartada agora eu vou botar o joelho no chão e orar. É absurdo isso, né? Mas assim, óbvio que a oração ela é importante, mas assim, oração sem conhecimento também não vejo que faça sentido. E não estou dizendo de um conhecimento acadêmico, não. Eu estou dizendo o seguinte: exatamente. Quando você vai orar para quem? Você vai Todo mundo ora, né? Todo mundo ora. Então. Tá tendo jogo lá no Morumbi, no Maracanã, o time tá perdendo, Isso. O cara fala a reza dele. A oração ela é inerente à cultura, né? Ao ser humano. Exato. Agora, a oração do cristão, se você que está assistindo aqui a nossa aula, e a sua oração não é construída a partir do que você lê na Bíblia, a partir do que Deus molda dentro de você, há de se questionar que oração é essa. Então, como que a vida de oração vai substituir o conhecimento bíblico? Como? E aí os caras falam assim, não, porque Moisés subiu no monte, porque Elias foi para a caverna. Os caras foram falar com Deus, chefe. Então, obviamente, a oração desses caras é baseada naquilo que Deus está dizendo. Exato. E nós aqui que temos a Bíblia, as nossas orações são construídas a partir do que Deus está dizendo. E aí você pode até dizer, você está assistindo lá, vocês estão falando isso tudo, mas eu não concordo com o que vocês estão dizendo. Não tem problema, está valendo não concordar. Não concordar pode. Negar a Bíblia que não pode. Não concordar pode, pô. Você pode não concordar com nada, não tem problema. O que a gente não pode é negar a Escritura. É isso aí, então. O cara, eu também já falei isso já em algumas lives, mas assim, eu juro pra você, pessoal, juro assim, né? Não sei que. Pra você não ficar horrorizado, né? Não vou jurar, né? Mas eu prometo a você que se você não concordar comigo, eu não vou nem dormir à noite, eu vou desmaiar. Não tem problema, né? Agora, se você é um dito cristão, se você professa uma fé cristã pública, que você entende que você é cristão, você não precisa concordar comigo, mas não negue a palavra. Exatamente. Não negue a Bíblia, porque isso é sério. Exatamente. E como a Bíblia não tem sido utilizada como deveria ser, né, como base da nossa teologia, do nosso conhecimento, então o que acontece? Nas nossas igrejas e entre nós, até comigo e com o Marco, o que acontece? A gente acaba substituindo a palavra de Deus pelas nossas experiências. E você precisa colocar uma coisa na sua cabeça, você que está assistindo, nenhuma experiência substitui
a Escritura em tempo algum. Eu e o Marco, e qualquer outro professor, educador, nenhum de nós pode negar a sua experiência, porque a sua experiência é sua. Como é que eu vou negar? Sim, Né? Eu estava lá no monte, orando, na caverna, no culto, na consagração, e Deus falou, como é que eu vou dizer que não? Eu não tenho como negar ou desmentir ou dizer que você não teve. Se você diz que teve, teve. Entretanto, a experiência nunca serve como base para a nossa teologia. A nossa nem teologia está acima da palavra de Deus, né? Exatamente. O nosso entendimento de Deus não pode ser baseado no que a gente experimentou. Tem que ser baseado no que está escrito, não no que a gente experimentou. Porque a minha experiência pode errar, mas a palavra de Deus não vai errar. E é isso que você tem que entender. Os caras que não amam a Bíblia, que não creem na Bíblia, ou que não conhecem a Bíblia, eles vão supervalorizar a experiência, óbvio. Claro, óbvio. Lógico, porque é tudo empírico, mais fácil, subjetivo, mais fácil, né? Exatamente. Mais rentável financeiramente, né? Lógico. Agora, o conhecimento da Escritura, né, o conhecimento da palavra vai levar o cristão a boas experiências, a experiências mais maduras, e vai levar o cristão também a examinar a sua própria experiência. Vamos supor que você vá numa reunião qualquer, né? O Júnior Braga, que está aqui, ó, Júnior, que é a maior autoridade episcopal da Baixada Fluminense, leva a gente na igreja dele lá, Marcão, e aí, na hora da reunião, o Júnior está pregando, aí eu e você estamos lá assistindo, aí o Júnior sopra. Aí cai todo mundo para trás. Aí a gente cai, eu e você. Se a gente cair, eu e você, vai ser um estrago, né? A gente cai. Beleza. É uma experiência. E aí, se você conhece a palavra, se você conhece a Escritura e a sua teologia está sendo montada a partir da Escritura, o que vai acontecer? Quando você chegar em casa, você vai falar assim, caramba, o que aconteceu comigo? Né? Em vez de você chegar em casa... Em vez de você chegar em casa saltitante, cara, hoje eu caí no poder, hoje a Shekinah desceu, hoje o vento do Espírito me derrubou. Não, você vai chegar em casa e vai olhar para o espelho e assim, mas o que aconteceu? O que aconteceu, né? Você vai colocar em xeque a sua experiência. Por quê, irmãos? Porque enganoso é o coração do homem, cara. É o que a Bíblia vai nos dizer. O coração do homem ele é enganoso, né? A Bíblia diz que o cara... Não tem aquele texto lá, o Marcão, que o cara vai na floresta, corta a árvore, né, pega a madeira, coloca no torno, ajeita o pau, ele prepara o pau, constrói um ídolo, ele constrói com a própria mão, depois ele vai lá, se curva na frente do ídolo que ele construiu e depois o ídolo fala com ele. É para dar nó no cérebro do ser humano. Difícil, bem difícil. Não é? Mas o cara se submete. Mas essa é a relação de muitas pessoas, né? O cara se submete porque ele é o que você falou. E assim, né, Leclerc, se um dia um de nós, né, se nós chegarmos em algum estudo, alguma live, uma pregação e falar, olha, eu vou falar para vocês aqui a minha experiência que funciona e vai que vai dar certo, vocês internam a gente, porque é o que ele falou. Isso, a nossa experiência, a minha, a do Leclerc, a de quem quer que seja, em nenhum lugar estará acima da própria palavra de Deus. Exatamente. E por fim, nós poderíamos perguntar, né? A mesma coisa com relação à oração. Né? A adoração não tem mais valor do que o conhecimento, né? Que é uma, mas a adoração, que é uma coisa super valorizada no nosso tempo, né? Então, mas eu queria fazer um comentário, principalmente para os worshipeiros aí, né? Justamente a falta de conhecimento é que empobreceu a adoração. É justamente a falta de conhecer a palavra de Deus é que transformou essas palhaçadas que esses dizem que é worship, que é isso e aquilo, nessa tragédia que é hoje. Exemplo, hoje em dia, Leclerc, eu estava vendo esses dias o hino Castelo Forte, né, uma letra vigorosa, profunda e tal, e aí você pega os caras hoje cantando, o cara repete 100 vezes a mesma frase. A música tem 10 minutos, só tem uma frase na música que é repetida 200 milhões de vezes. Que tipo de adoração é isso? Isso é um mantra. Isso parece um mantra, na verdade. Né? Verdade. Agora, uma adoração que foge da Bíblia, uma adoração que não tem a Bíblia como a base dessa motivação e dessa adoração, para mim não tem o menor sentido. Não faz o menor sentido. Na verdade, não podia nem se chamar de adoração. Pode se chamar de qualquer outra coisa, mas uma adoração que não tenha origem, fundamento
e solidez bíblica, eu não consigo ver com bons olhos. Não quero ser exagerado aqui, mas não consigo ver com bons olhos. Exatamente, exatamente. E, infelizmente, né, os momentos de adoração que supervalorizam a experiência têm sido, né, apontados, indicados como a coisa mais importante do culto cristão. Então você vai para uma reunião, você vai para uma reunião de 3 horas, né, é 2 horas e 50 de música, de orações, tal, e a palavra de Deus em segundo plano. Sim. Que é o que a gente está falando aqui agora, né? Exatamente. Mas assim, eu ressalto ainda essa pobreza que eu estou falando para você, Leclerc, que é assim, se você pegar um hino que foi escrito lá década de 90, 80, e olhar para uma letra de hoje em dia, que foi escrita por esses aí mercadantes aí do meio gospel, cara, dá até, sei lá, dá até frio na coluna, porque é muito grande a diferença. É muito grande a diferença. Você consegue ver claramente um hino, alguma música que foi feita com a Bíblia do lado, daquele que é meramente um produto comercial que vai estourar de visualizações no YouTube, no Spotify, e vai trazer recursos, né? Isso, exatamente. Exatamente. Então isso é importante. Se você usa a Bíblia para construir a sua teologia, o que você vai fazer? Você vai questionar o que você canta, né? As letras que você canta. Você vai pensar nela, você vai dizer, poxa, mas essa letra aqui não condiz com o que a Bíblia diz, né, sobre o meu Deus, né, sobre o Deus que eu creio, sobre o Deus da Escritura, né? Então a adoração ela tem que ser bíblica. E aí, nesse sentido, a adoração sendo bíblica, ela vai ficar menos emocional, ela vai ficar mais existencial, né? Sim. Ela vai ficar menos sensorial, vai ficar mais cognitiva, vai fortalecer a nossa fé. Olha como é importante o estudo da Escritura, né? Voltando aqui ao início da nossa aula, né, Marco? A Escritura ajuda a moldar a nossa teologia, o que sabemos de Deus, o que pensamos de Deus, o que cremos de Deus, o que entendemos de Deus, e essa teologia, ela atravessa a nossa vida. Ela nos ajuda a orar, ela nos ajuda a adorar, ela nos ajuda a viver, né, de forma mais equilibrada, com mais coragem, e a ter um entendimento mais apurado, mais robusto sobre aquilo que realmente significa adorar, viver, conhecer o Senhor. Agora, quando a gente não conhece a Escritura, a nossa teologia é torta, é desarrumada, e isso vai afetar a nossa oração, a nossa adoração. E mais do que isso, vai nos fazer alvos fáceis, né, Marco? De todo tipo de massa de manobra, engambelador. Exatamente. Massa de manobra. Sem dúvida. Bom, eu acho que essa defesa da palavra, né, que você falou aí, você acabou de enterrar as falácias, né? Olha como a falta da escritura prejudica todas as áreas da nossa vida. Então, acho que você deu o melhor exemplo aí, a melhor referência possível da importância do estudo da palavra de Deus. Pois é, exatamente. Então fica aqui a nossa dica para os próximos estudos, nos próximos capítulos do Evangelho de João. Quando você estuda a Bíblia corretamente, de forma apropriada, devocionalmente, o que acontece? A Escritura vai ajudar você a formar uma boa teologia, uma teologia sólida, né? Sim. Eu me lembro, né, queria citar aqui a passagem famosa que sempre causa inquietação nos irmãos, que é a passagem que Saul, né, já um rei reprovado por Deus, com quem Deus não fala há muito tempo de jeito nenhum, vai lá e consulta a feiticeira, né? A ida dele lá à casa da feiticeira de Endor, né? E aí é engraçado que os caras pegam essa passagem, né, Marco, para querer validar a experiência de Saul. Não, mas a experiência for válida, porque você vê, o texto bíblico está colocado ali para mostrar o quê? Que a experiência de Saul foi verdadeira, só que foi uma armadilha. Mas foi uma experiência verdadeira. Foi verdadeira para ele, foi verdadeira para a feiticeira, foi verdadeira para os 2 caras. E se você não lê a Bíblia corretamente, vai ser verdadeira para você também, meu chapa. Claro. Mas você vai ler o texto e vai ficar confuso também. Ué.
Mas se você ler a Bíblia corretamente, você vai olhar para essa passagem e você vai entender o que Deus está ensinando. Outra passagem bíblica importante de João, capítulo 5, né, do tanque de Betesda. A Bíblia diz claramente, né, que era uma coisa cultural, que todo mundo acreditava no mito da água que mexia. Sim. Jesus aparece na frente do cara e o cara querendo ver a água mexer, mas Jesus, o verdadeiro Deus, o Deus encarnado, cura o enfermo. Obviamente, aquela experiência do tanque enganou o doente, enganou vários doentes, enganou muita gente durante décadas e continua enganando você que não lê a Bíblia corretamente. Que vai cantar a música, vai na campanha. Chegou a minha hora. Da água mexendo, exatamente. Da água mexendo, exato. Quando o texto bíblico... na trezena que você vai conseguir ver o anjo mexendo no tanque de Betesda. Quando o texto bíblico está ali para mostrar o quê? Que Jesus é a verdadeira fonte de cura, né? Que ele é a verdadeira divindade. Então fica aí a dica para os nossos próximos estudos. Se você quer construir uma boa teologia, né, ter um bom conhecimento de Deus, não há outra fonte senão a Escritura. Né, Marco?